Muito bem, então nesse momento a gente vai falar um pouco sobre a view, a aba principal dos nossos tipos de documentos. Na verdade, eu vou falar sobre a aba tipos de documentos e vou falar especificamente da aba principal, tá ok? Antes, porém, eu vou lembrar que eu já tenho meu serviço referenciado aqui no meu projeto e essa referência é mostrada. Como fazer uma referência a um serviço lá no módulo de cadastros do projeto ERP. Então, eu já vou partir do princípio que, se você está assistindo isso aqui, você já sabe como fazer isso, né? Isso aqui é uma condição básica. Bom, considerando isso, então, a gente vai partir para a análise. Antes, porém, eu vou mostrar onde que é feito o binding dessa minha Vue.js Client com o meu Vue Model, ok? Deixa eu abrir novamente a minha JS Client. E aqui então, aqui eu tenho o fonte da minha Vue, né? Aqui eu tenho a Vue e aqui eu tenho o fonte, ok? Se nós observarmos, aqui eu tenho então no fonte dessa minha Vue, eu tenho além do básico, né, do método para inicializar os componentes, eu tenho também uma propriedade, um campo, né, getClient View Model. Eu instancio o meu View Model, que é esse View Model aqui, ok? E atribuo ao Data Context desta minha View. Então, nesse momento aqui, quando eu faço essa atribuição aqui, eu estou dizendo para essa View aqui o seguinte: quando eu tiver binding, onde eu tiver binding, como por exemplo aqui, eu estou me referindo, se eu não falar onde é, eu estou me referindo a um binding, a minha View Model getClient, que foi atribuída aqui como meu Data Context, ok? Bom, dito isto então, quando eu tiver sempre um binding ou chamada de método, ou por exemplo, essa propriedade eSelected, tab principal documento, ela obrigatoriamente tem que existir na minha getClient View Model, senão meu sistema vai dar pau, vai dar erro. Quer ver? Eu tenho essa propriedade aqui, né? Dá uma pesquisada, aí está. Tá ok? Então é assim que funciona, né? Se eu tenho esse binding aqui, esse data context setado para a minha client view model, então meus bindings estão associados a ela. Muito bem, dito isso aí, então eu disse para que a gente saiba de onde é que está sendo chamado. Estão sendo chamadas essas propriedades e estes métodos aqui. E aqui em tipos de documento a gente vai analisar então a aba principal, lembrando que nós temos duas abas, a aba principal e a aba de operações. A aba de operações trata, ou ela é dinamicamente montada em cima das views de operações, alteração, inclusão e exclusão. A aba principal é uma aba estática, cujo conteúdo está definido aqui dentro. Nessa aba principal, então, vamos dar uma olhada nela, antes de eu analisar o código, que é o seguinte, para que a gente veja os elementos. Tanto a aba principal de documentos quanto a de tipos de documentos são muito parecidas, exceção do botão abrir, que eu só tenho na aba de documentos. A aba tipo de documentos, então, eu vou ter essa caixa de texto, o botão pesquisar, o botão incluir, excluir e alterar, e um grid com a lista dos tipos de documentos que estão cadastrados na minha base de dados, né? Ok? Muito bem. Se nós utilizarmos a nossa caixa de texto aqui, a gente pode fazer um filtro, né? Vamos fazer um filtro com DE. Aí a gente tem identidade, papel de parede e modelo. Eu pego qualquer DE em qualquer posição, né? Observe que aqui eu tenho parede e modelo. E em relação aos elementos que compõem a aba principal, é isso. Então, um text box, um botão pesquisar, um grid. Um incluir, um excluir e um alterar, né? 3 botões. Vamos ver como é que fica isso aqui no meu arquivo. Eu vou ter então primeiro um painel, um stack panel, né? Esse painel ele vai conter a caixa de texto,
vai conter os 4 botões, o primeiro deles de pesquisa. Observe o segundo botão, incluir. O terceiro botão, abrir. Na verdade, aqui eu estou vendo a aba errada, eu estou vendo de documentos, que eu não tenho abrir na tipos de documentos, né? Então, retomando, eu vou ter um stack panel, sendo que o primeiro elemento é minha caixa de texto, o segundo é meu botão de pesquisa, o terceiro é meu botão de inclusão, o quarto botão de exclusão, quinto botão de alteração, e aí eu fecho o stack panel. Na sequência eu tenho então um group box que vai conter o meu data grid, tá ok? Que contém o meu data grid. Na sequência eu já tenho a minha segunda aba, que é a aba de operações dos tipos de documentos. Essa aba aqui, não vou entrar em detalhes agora, mas ela basicamente só contém o meu Content Control, que é onde eu instancio ou atribuo dinamicamente minhas views de operações. Muito bem. Retomando, nós estamos aqui. Então, a gente tem aqui a aba tipos de documentos. O header dela é composto de um stack panel que tem uma imagem e um text block. Tá ok? Não tem tudo estático aqui, né? Código estático. Aqui eu tenho meu tab item que está collapsed, né? Ou seja, essa aba não aparece. E eu tenho um elemento isSelected que tem um binding com a minha propriedade isSelected da minha ViewModel, do meu GEDClient ViewModel. Esse elemento isSelected, quando está true, a aba fica selecionada, fica visível. Se não, é outra aba que está visível. Então, por meio desse elemento aqui, isSelected tab principal, e do elemento isSelected tab operações tipo de documento, que eu faço, que eu jogo uma para frente e a outra para trás, e assim por diante. Fico alternando entre uma aba e outra. Ok? Muito bem, esse elemento aqui então tem um binding lá no meu GEDClient ViewModel, e aqui eu tenho os botões. Observe que o meu text box tem um binding com o atributo texto pesquisa, que lá na GEDClient, vamos fechar esse aqui, que lá na GEDClient ViewModel está aqui, ok? Então todo texto que o usuário digita na caixa de texto lá de tipo de documento cai aqui, e esse texto é utilizado no filtro. Isso aí a gente vai ver na sequência. Então, todo texto que vai para a caixa de texto tem um binding com texto pesquisa. Eu tenho o botão pesquisar, e esse botão pesquisar ele tem uma ação, tá certo? Tem um evento, melhor dizendo. O botão pesquisar ele é composto de uma imagem, isso aqui é estático também, você pode olhar com calma depois, uma imagem e um texto, uma caixa de texto, né? Mas o mais importante é o evento. Se nós observarmos aqui no botão este evento e formos lá para o código-fonte dele, a gente vai ver que a única coisa que meus botões fazem são chamar a minha ViewModel. Tá, ok? Ele chama a ViewModel chamando uma execução de um método. Então a minha visualização só chama o meu ViewModel dizendo, olha, o usuário clicou no botão pesquisar. E aí a ViewModel então tem um método de pesquisa. Então observe o seguinte, o usuário clicou no botão pesquisar, o botão pesquisar chama a minha ViewModel. ViewModel é ela que foi atribuída no momento da instanciação da minha view do cliente, né? Eu expliquei isso aqui anteriormente. E aqui eu fiz o binding, tá ok? Então chamou o botão pesquisar, chamou o método pesquisar. O método pesquisar vai fazer o quê? Vai instanciar o meu serviço. Que serviço é esse? Esse é aquele serviço que a gente criou no nosso utilizando o WCF e que foi mapeado como uma referência aqui.
Então faço o instanciamento desse serviço, crio um tipo de documento pesquisado, um tipo de documento DTO. E nesse tipo, instancio esse tipo de documento passando o quê? O parâmetro que é o parâmetro de pesquisa. Tá certo? Eu tenho que instanciar porque, não sei se você recorda, mas todos os meus métodos, ou quase todos os métodos lá da minha classe de serviço, ou melhor, do meu serviço, do meu Jet Service, recebem um objeto, um DTO como parâmetro, né? Então instancio esse DTO passando no nome e o texto que está sendo pesquisado, ok? Muito bem. Então, uma vez que eu passei o parâmetro, eu instanciei meu objeto de pesquisa, eu crio uma lista que vai ser a lista que vai receber os resultados e chamo o meu Jet Service select tipo de documento passando o objeto que eu instanciei anteriormente com o texto que está sendo pesquisado. Esse select tipo de documento eu já abordei em lições anteriores, em aulas anteriores, mas é um método bastante simples. Basicamente, ele vai chamar o Hibernate para fazer um select. Uma vez que fiz o select e atribuir a minha lista de tipos de documentos, eu vou limpar a minha lista tipo de documento, vou dar um clear e vou percorrer essa lista aqui, atribuindo cada um dos elementos a essa lista aqui. A lista que que tem o binding com o meu grid. Tá? Então, se a gente for no grid agora, a gente vai observar o seguinte. Aqui eu tenho os botões, né? Na sequência eu vou ter meu group box e eu vou ter um data grid. Esse data grid tem um binding com a minha lista tipo de documento. A fonte dos itens dele é a minha lista tipo de documento. Ok? Então, observe o seguinte. Quando eu faço o select, eu limpo essa minha lista aqui, e populo ela novamente nesse trecho de código. Então, eu limpo e na sequência populo ela. Automaticamente, a minha view, no momento em que a lista foi limpa e é preenchida novamente, automaticamente minha view vai ser notificada dessa atualização e vai ser atualizada. E por que isso ocorre? Porque a gente utiliza uma coleção do tipo Observable Collection, né? Ok? Essa coleção então já avisa a interface de que houve mudanças e que a interface a view tem que ser atualizada. Então, novamente, já é de cliente, o usuário preencheu a caixa de texto, clicou em pesquisar, ele chama este evento, botão pesquisar clique, que chama o método pesquisar tipo de documento. Nesse momento, instancio o meu serviço que já foi mapeado, crio o objeto que é passado como parâmetro do método do serviço, com o texto de pesquisa, chamo o serviço passando um select, né, de documento pesquisado. E na verdade aqui não é select, é select tipo de documento, né? Que é esse select aqui. Então, instancio um tipo de documento, passo o texto de pesquisa, seleciono, chamo o meu serviço, que é esse serviço aqui, com chamando o método select tipo de documento, passando o documento que é o documento que tem um parâmetro de pesquisa. Na sequência eu limpo a lista que existe. Ok? Na sequência eu limpo a lista e populo ela novamente. No momento que eu estou populando ela está notificando a minha view de que a lista foi alterada. Ok? A view então é atualizada e o grid nesse momento vai começar a conter dados novos, ou os dados que foram recém-buscados do banco de dados. Tá certo? Então, dessa forma que é realizado o binding, então, dessa lista é feito aqui em item source. Se a gente observar, além dos outros atributos vamos dizer assim, de estilo, né, como alinhamento e etc., eu tenho esse atributo que é o item selecionado. Tá? O item selecionado é o item que o usuário clica. Tá, ok? Então, eu tenho a grid, no momento que o usuário clicou num dos registros da grid, ele automaticamente
atribui o item que foi selecionado a essa propriedade aqui, tipo documento selected. Então, se nós observarmos, eu vou ter uma propriedade tipo documento selected, que é essa propriedade aqui, e ela vai receber o documento que foi selecionado. Tá ok? Então, no momento que ela recebe, ela vai receber o documento que foi selecionado. Dessa forma, nós temos como chamar a view para alteração e exclusão de documento. Fazer uma execução. Então, no momento em que eu clico em um dos registros, eu estou, na verdade, eu estou por trás atribuindo o registro que foi selecionado a minha propriedade tipo de documento selected. Ok? Que é essa propriedade aqui. Antes de continuar, eu vou fazer mais uma coisa, que é o seguinte. Eu vou mostrar que o que eu falei é o de fato que ocorre. Vou botar um breakpoint aqui. Então, vamos voltar aqui para... Eu vou botar um texto de pesquisa, que vai ser CHE. E vou clicar em pesquisar. Nesse momento, então, conforme eu disse, eu chamo o meu evento. E aqui a gente... Opa, passei direto, vamos de novo. Aqui, então, a gente vai andar pela classe. Aí agora chamei o meu getClientViewModel, que vai instanciar um serviço, um tipo de documento, vai fazer a listagem, vai limpar e vai percorrer até completar a listagem. Ok? Muito bem, feito isso, então, ele retorna o controle para a interface e aí continua a execução. Eu selecionei o elemento, né? Observe que no momento... Vamos dar um F5 aqui. No momento que eu selecionei esse elemento, ele já caiu no evento. Já caiu no seguinte, quer ver? Já caiu em tipo de documento, tipo documento selected. Ok? Na verdade, aqui, esse tipo documento selected aqui tem que ser private, tá? Aqui tem um erro, tá? Porque não pode ser acessado diretamente, ele tem que sempre passar pelo getter e pelo setter, né? Depois a gente corrige isso. Então, muito bem. No momento em que o usuário, então, seleciona um elemento na view, na grid, ele chama o método tipo de documento selected, o set, na verdade, passando o documento que foi selecionado. Nesse momento, eu chamo um evento, que é o notifyPropertyChange, avisando que o tipo de documento selecionado mudou, foi modificado, ok? Observe que os meus botões, tanto de alteração quanto de exclusão, estão desativados, tá certo? No entanto, se o tipo de documento, esse valor aqui, for diferente de nulo, eu habilito os dois botões. Então é dessa maneira que há o controle sobre os botões, né? Vamos executar aqui. A gente vê claramente essa situação ocorrendo. Então observe o seguinte. Vamos pesquisar. Pesquisei, no momento que eu clico em pesquisar, o meu valor aqui é nulo. Então, os meus botões de visualização vão ficar indisponíveis, né? Observe, o botão de visualização, de exclusão e de alteração, estão indisponíveis. Cliquei selecionei o registro. O meu valor aqui de entrada já não é mais nulo. Aí, então, eu vou entrar no bloco if e os dois botões vão estar disponíveis. Por que eles ficam disponíveis? Porque tem um bind dessas duas propriedades, enable excluir e enable alterar, com
os botões, com os respectivos botões, né? Então a gente pode observar aqui, mais para cima, o botão de alterar. Aqui eu tenho um binding de enable com isEnable alterar tipo de documento e um botão excluir, a mesma funcionalidade. Ok? Dessa maneira, então, esses dois botões são habilitados e desabilitados. O restante, os dois painéis que esses botões contêm, são painéis apenas de estilo, né? Tem uma imagem, o texto e assim por diante. Estes eventos aqui eu vou falar especificamente no momento que eu for tratar das operações que são executadas nesses painéis, tá certo? Então, em relação ao grid principal, ou ao menu principal, a aba principal, melhor dizendo, do nosso tipos de documentos era isso. Eu vou fazer uma breve revisão aqui. Eu tenho então um header do tipos de documentos. Aí na sequência eu tenho um tab control e o meu primeiro tab item já é a tab principal. Já é a minha aba principal dos tipos de documentos. E aqui eu tenho estaticamente então um painel que tem um text box e 3 botões, que são botão de pesquisa, inclusão, exclusão e alteração. 4 botões na verdade. Esses botões chamam eventos do meu view model. Na verdade eles chamam eventos, né? E esses eventos que chamam a minha view model. E a minha view model que realiza todas as operações e comunica a view, que é essa parte aqui, comunica a view informando que houveram alterações nos dados que estão armazenados aqui na view model, ok? Muito bem, a minha aba principal ainda tem, além dos botões e da caixa de texto, ainda tem um grid. Esse grid ele tem um binding com a lista de tipos de documentos e o item que está selecionado tem um binding com o tipo de documento selected. Esse binding do tipo de documento selected é que controla a funcionalidade dos botões de exclusão e alteração. Ok? Se a gente observar o botão de inclusão, ele não tem binding nenhum, não tem esse tipo de binding aqui, né? isEnable, ok? Vamos dar até conferir, o botão incluir. E aqui então o botão incluir mais simples, né? Simplesmente ele chama o evento. E tem o stack panel aqui de estilo que contém uma imagem e uma caixa de texto. Ok? Muito bem, em relação à view principal do tipo de documento era isso. Na sequência a gente vai trabalhar as operações que são realizadas para os tipos de documentos.